É essencial que tenhamos estratégias específicas para cada situação circunstancial ou questões negativas que vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso ministério, na nossa família, enfim, em todos os aspectos da nossa vida de uma forma geral. O primeiro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela, no capítulo de número 5 de Marcos, como bem conhecemos a história, a situação daquela mulher é que ela era uma mulher que estava impura, ela tinha um fluxo de sangue constantemente jorrando do seu corpo, e isso a lei dava para ela restrições sociais. Então a circunstância é que ela não poderia estar no meio de uma multidão da sociedade em si. Situação em que ela tinha que buscar uma cura, uma ajuda de Jesus. E Jesus estava lá com a grande multidão. Mas ela usou uma estratégia específica para aquele momento. Ela não poderia falar, se manifestar, fazer uma certa petição, mas ela foi por trás de Jesus e entre a multidão, no versículo de número 27, veio por detrás, entre a multidão e tocou as suas vestes. Meu querido, existem situações que não precisamos fazer alarido, fazer alardes, fazer um alvoroço, pois a situação demanda o silêncio. Agirmos com sabedoria, como por exemplo, nós temos aqui uma palavra de Richard Carlson, PhD e escritor. Ele diz o seguinte: muitas vezes nos desgastamos por coisas que, examinadas em detalhe, não merecem tanta atenção. Ele vai mais além. Nós nos detemos em pequenos problemas e questões e os superdimensionamos. Ou seja, ele dá um exemplo quando alguém no trânsito nos dá uma fechada brusca. Nós podemos muito bem seguir o nosso dia e não revidar com palavras grosseiras, mas outros talvez revide com palavras negativas e cause um certo problema. Mas existem situações, vou repetir, que requer estratégias, e essa situação é o silêncio. Quando nós utilizamos o silêncio, algum problema com a família, filho, esposa, algum parente, ou um membro, um obreiro, que fala palavras grosseiras com nós diante da Assembleia, para evitar desgaste é preciso e é necessário que possamos ficar em silêncio. E depois chamar à parte e dar uma palavra, um conselho para aquela pessoa que quis nos atingir asperamente. Então existe situação, existem circunstâncias que o silêncio, ficar em silêncio, agir em silêncio é a melhor forma. O outro exemplo é Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, cego. Nesse exemplo, a circunstância daquele cego era que o único impedimento ou restrição para ir até Jesus e receber a cura era a sua própria cegueira, pois é óbvio que ele não poderia vir. Porém, ele era cego, mas não era mudo. Ele clamou em alta voz. Então, por outro lado, a estratégia aqui não é mais o silêncio, mas agora o clamor. Agir de uma forma mais ímpeta, falar. E isso, nós devemos ter a convicção que existem situações assim, que devemos falar. Porém, falar palavras positivas e não negativas. Seja na educação de um filho, na orientação, quando é preciso falar. Da mesma forma, eu encontro aqui, nesse respeito agora, quando David Pong-Yu-Chu, ele uma certa feita estava tomando café com um neurologista, e esse neurologista coreano, ele chegou surpreendentemente falando para David Pong-Yu-Chu, dizendo o seguinte: Senhor Chu,
Sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder, porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala do cérebro tem um domínio sobre os demais nervos. Dr. Shaw, ele confirma para aquele neurologista e diz: sim, eu sabia. O doutor Tiago, ele já havia me explicado isso. E o doutor neurologista ficou admirado. Mas o que Paul Yu-Shu estava se referindo era no capítulo de número 3 de Tiago, que a nossa língua, ela é um poder tão grande, tem um poder tão grande, é um membro que exerce um poder tão grande sobre as nossas ações, que se nós falarmos bênção será concedida às pessoas. É o que Deus falou para Abraão. Aquele que te abençoar será abençoado. E aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Então existem situações que nós devemos usar a fala, devemos agir, clamar, mas numa situação positiva. Falar bênçãos, usar o nome de Jesus. E grave bem isso. Para cada decisão a ser tomada ou resolução de conflitos a serem sanados, deve-se levar em conta a estratégia, uma estratégia específica. Aquela circunstância que demanda o silêncio, nós não devemos clamar, não devemos agir, vociferar. E vice-versa, aquela que demanda o silêncio, nós não devemos gritar. E a que demanda é que nós devemos falar e agir com ímpeto, nós não devemos ficar calados. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.